Ao vivo lá em Porto Alegre, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Então os jornalistas aí, mais do que a Polícia Federal e a Receita hoje, na operação para caçar um empresário famoso aí que lava dinheiro do PCC em motéis, bancos, lojas de conveniência e postos de combustíveis. Mais que isso, os jornalistas agora procuram qual foi a causa do affair entre Trump e Lula. E estão dizendo que o negócio foi combinado. Não foi de livre e espontânea vontade, não foi a química ou o amor à primeira vista. Do you believe in love at first sight? Você acredita em amor à primeira vista? Tem uma música famosa que é assim. E agora estão dizendo que o Joesley se encontrou com o Trump lá e deve ter falado alguma coisinha. Bom, vamos ver o que apuram as investigações, Silmar. Pois é, na verdade é o seguinte, está todo mundo com o pé atrás com esse negócio, para ver se não há alguma ratoeira aí, e muita cautela nessa possível reunião da semana que vem entre os dois presidentes. Por via das dúvidas, parece que a reunião vai ser por telefone, não é nem com vídeo, e com a presença do vice junto. O Alckmin deve dar uma ajudada aí para tentar dar uma temperada na conversa, caso surja algum imprevisto no caminho. Há muita cautela lá no Palácio do Planalto com relação a essa reunião de semana que vem, tá vindo. O Lula com o telefone aqui e algum assessor com a mão lá na tomada da conexão. Se o É. negócio começar a complicar, ele puxa na. Caiu ali. Caiu a linha! Bom, Silmar, o que temos aí para uma quinta-feira de bastante frio aqui em São Paulo? Vamos lá, Tavinho. Mercado financeiro com o dólar subindo, ontem já subiu, hoje de novo, 0,4% nesse momento, R$ 5,34 é a cotação nesse momento. Mercado de ações com queda, o índice Bovespa com perda de 0,4% nesse final de manhã de quinta-feira. Nos mercados internacionais, destaque para o dólar no mercado financeiro, dólar index subindo também 0,4%. Então, aqui, na verdade, está acompanhando o mercado internacional. Já é o segundo dia que vemos alta aqui nos preços do dólar em relação a outras moedas fortes, chamado dólar index, 0,4% também. Petróleo com queda no mercado internacional, subiu nos últimos 2 dias, hoje tem um desconto de 1 ponto percentual. Preço caindo aqui para casa dos 68,60 dólares pelo barril. No mercado de commodities agrícolas, mercado de grãos com alta. Os preços caíram ontem, hoje uma recuperação. Aqui, trigo subindo na Bolsa de Chicago, 1,1%, milho também, 0,5%, e a soja também, 0,5%. Mercado de grãos com bastante volatilidade nos últimos dias, em um conjunto de fatores. Tem a ver especialmente com a China, compra, não compra, volta a comprar soja americana, não compra. Tem a China comprando soja da Argentina para garantir seu suprimento, além de comprar do Brasil, não tem comprado nada nos Estados Unidos. Tem o tarifaço, perdão, tem a queda nas tarifas, na verdade, do presidente argentino, durou só 2 dias. Era para durar até o fim de outubro, a procura foi tão grande que já atingiu a meta aí das vendas de grãos argentinos em 7 bilhões de dólares, que era a meta estipulada pelo governo, foi cancelada já a compra sem tarifa, sem imposto. Isso vinha atraindo até os moinhos brasileiros querendo comprar trigo da Argentina para aproveitar os níveis mais baratos do cereal do nosso vizinho. Mas durou pouco a alegria aqui, o mercado argentino volta ao normal. No mercado da Bolsa de Nova York, suco de laranja subindo, algodão também, 0,1% no algodão. Na contramão, o açúcar cai 0,5%, cacau 1,9%. Os dois tipos do café com queda na manhã de hoje, o arábica 0,8%, café robusto em Londres menos 4,2%, esse com um tombo aqui. E o boi gordo no mercado Funa B3 com pequena valorização de 0,1%. Mas no mercado físico, que é lá onde a banda toca também, no interior do país, a situação continua complicada. O preço do boi caindo ainda, novamente, até de forma bastante acentuada aqui em várias praças que a gente acompanha diariamente. São dois produtos que causam preocupação no momento. O preço do boi, que continua caindo, embora exista uma possibilidade de reversão, e o arroz. O arroz está terrível, a situação dos arrozeiros aqui. Preços caindo bastante hoje, de manhã, outra vez, até 2,5% em algumas praças, preço muito abaixo do custo da produção, causando bastante desespero aos produtores de arroz deste Brasil. Tavinho.
que demos aqui já em destaque pela internet que a produção deve ser menor no ano que vem. Já tem essa previsão também em função desse caos aí que acontece no mercado do arroz. Situação muito ruim para os arrozeiros. Você lembrou esse ditado aí, lá no interior, onde a banda toca? Bacana, é legal. A banda tocava no coreto da cidade. Eu que sou do interior, a banda tocava no coreto da cidade. E outro dia alguém falou que tem saudade do footing. Footing, para quem não sabe, era o passeio à noite de sábado e domingo que as pessoas faziam, dando volta na praça principal da cidade e na paquera, né? Vendo se descolava alguém. Opa, um namorado, uma namorada e tal. E era o footing, as pessoas ficavam rodando. E a banda tocando lá no coreto. Coisas de tempos românticos passados, Silmar. Eu passei por esse tempo que eu morava numa cidade do interior que chama Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, cidade importante, inclusive, onde tem universidade famosa lá, né? Eu fazia muito fute lá na rua Doutor Bozano, que era uma espécie de principal avenida lá, digamos assim, de circulação de pedestres. Não tinha circulação de carros. A gente ficava ali vendo as gurias, como a gente chama aqui, passando, né, no tempo da faculdade. Bons tempos. Eu fiz na Praça de Lençóis Paulista, que fica em frente à igreja matriz da cidade. Eu morei lá dos 14 aos 17,5, até vim para São Paulo fazer faculdade. Lá que eu comecei no rádio, no jornalismo, tinha conjunto, cantava, era músico, fazia baile e tal. Era conhecido. Mas fazia o meu footing lá, de vez em quando também. Aliás, me lembrei que tinha naquela praça, além do coreto, onde a banda tocava e a gente fazia fute, tinha a Biblioteca Municipal, Orígenes Lessa, um grande escritor que nasceu em Lençóis Paulista. E o nome da biblioteca foi dado em homenagem a ele, Orígenes Lessa. Era lá que a gente ia fazer pesquisa para poder fazer as provas do ginásio ou do científico, como era naquela época. E você chegava lá, tinha que pegar o livro na biblioteca, pegar um papel, anotar as coisas, pesquisar, entendeu? Nada dessa moleza de internet hoje, de chegar lá no Google e inteligência artificial. Nada, a vida já foi mais dura, gente. Silmar sabe disso. Sem dúvida também. Bom, vamos lá para o nosso feijão com arroz aqui. IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a prévia da inflação oficial, subiu para 0,48% em setembro, segundo informações divulgadas hoje pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice ficou 0,62 ponto percentual acima do resultado de agosto, que foi de menos 0,14%, e ficou um pouco abaixo do esperado pelo mercado, que estimava a alta de 0,51%. Dos 9 grupos pesquisados, 5 tiveram alta. O grupo com maior impacto foi o de habitação, com um avanço de 3,31%, motivado pela energia elétrica residencial, alta de 12,17%. No lado das quedas, destaque para alimentação e bebidas, menos 0,35%. Quarta redução consecutiva. A alimentação no domicílio registrou variação de menos 0,63%, motivada pelas quedas nos preços do tomate, menos 17,49%, da cebola, menos 8,65%, arroz, menos 2,91% e do café moído, menos 1,81%. Já as frutas registraram alta no mês, de 1,03%. A alimentação fora do domicílio desacelerou frente a agosto, ficando em 0,36%. Os demais grupos que apresentaram alta foram vestuário, 0,97%, saúde e cuidados pessoais, 0,36%, despesas pessoais, 0,20% e educação, 0,03%. E queda, transportes, menos 0,25%. Artigos de residência, menos 0,16% e comunicação, menos 0,08%. A prévia da inflação indica avanço de 3,76% em 2025 e 5,32% nos últimos 12 meses, valor acima da taxa de 4,95% registrada no período imediatamente anterior, aponta o IBGE.
Bom, eu vou juntar aqui um outro dado econômico, porque o Banco Central reduziu a projeção de alta do PIB brasileiro deste ano aqui para 2% e projetou uma expansão de 1,5% para a economia no próximo ano. Informações divulgadas no relatório de política monetária do terceiro trimestre. Vamos lá. No relatório anterior, a instituição projetava avanço de 2,1% para o Produto Interno Bruto neste ano. Para 2026, o Banco Central projeta um crescimento ainda menor, motivado pelo processo de manutenção da taxa básica de juros, a Selic, para conter a inflação, o baixo nível de ociosidade dos fatores de produção, a perspectiva de desaceleração da economia global e a ausência do impulso agropecuário observado em 2025, informou o Banco Central. Caso o dado se confirme, o PIB de 2026 será o menor desde 2020. Silmar, as coisas se juntam aí, porque você tem IPCA, que é prévia de inflação, subindo e redução na projeção de alta do PIB brasileiro. Enfim, as coisas continuam instáveis e não tem um caminho definido ainda para a economia. Continua nesse eletrocardiograma, né? Tum, 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 tum. Bom, separando as coisas aqui também, PIB, prévia do PIB, o Banco Central está bem mais pessimista do que o Ministério da Fazenda, que, aliás, não é novidade, né? O Ministério da Fazenda acredita num crescimento de 2,5% para esse ano e que deve ter um novo crescimento de 2% no ano que vem. O Banco Central não está acreditando nisso, está muito mais realista, muito mais dentro do que o próprio mercado vem acreditando, ou seja, o crescimento reduzido para 2% esse ano, a previsão do Banco Central já era menor que a do Ministério da Fazenda, era 2,1%, reduziu para 2 pontos percentuais. E para o ano que vem apenas 1,5%, não 2%, como pretende o Ministério da Fazenda. Ou seja, uma projeção bem mais realista, tem todo o efeito ainda do tarifaço, que deve se prolongar até o ano que vem. Já existe uma redução clara da atividade econômica nesse segundo semestre, então, muito realista a previsão do Banco Central, e dentro daquilo que o próprio mercado vem acreditando, conforme a gente vê, por exemplo, no Boletim Foco, que a gente acompanha todas as segundas-feiras. Bom, quanto a outra notícia, que é o IPCA, que é uma prévia da inflação oficial. O IBGE divulga com base nos primeiros 15 dias do mês, nesse caso aqui o mês em curso, que é o mês de setembro, e depois, na virada do mês, divulga o índice final, né, oficial do mês inteiro. E a prévia mostra aqui que depois de uma deflação no mês passado também, foi menos 0,14%, temos aí uma volta da inflação, ou seja, 0,48%. Embora tenha vindo um pouco abaixo da expectativa, que variava entre 0,51 e 0,55, o fato é que voltou e não é pouca coisa, 0,48% depois de uma deflação. Basicamente por conta da tarifa de energia elétrica, né, conforme a gente viu na matéria. Energia elétrica, 12,2% é a previsão do IBGE para a conta desse mês. Volta a tarifa cheia, e isso encareceu, por exemplo, o índice geral, né, a chamada habitação, né? Energia elétrica está dentro do item geral que chama habitação. E o que chamou a atenção, e não é do primeiro mês, não é quarto mês consecutivo agora, da redução no impacto dos alimentos na inflação. Então, deixou de ser vilão, passou a ser o mocinho. Agora, alimentação e bebidas, menos 0,35%, caiu, portanto, quarto mês seguido, e conforme a gente viu na matéria aqui, com a contribuição aqui do tomate, 17,5% de queda, também da cebola, do arroz não para de cair, né? E o próprio café moído aqui tem uma retração, embora no mercado os preços continuam altos, ainda na bolsa, por exemplo, mas principalmente no mercado americano, aqui no Brasil, alguma reação já, 1,8%. E na contramão, frutas, na média aqui das principais frutas computadas pelo IBGE, uma alta de 1 ponto percentual. De qualquer forma, o índice de alimentos contribuindo para a queda da inflação. O que não está contribuindo muito é no bolso do nosso produtor, né, também, que contribui com essa queda da inflação, perder dinheiro. Esse é o fato. Tem o outro lado da balança, né? Pois a alimentação virou mocinho, como você bem definiu. Deixou de ser vilão e virou mocinho. E os preços estão realmente bem acessíveis. Muita coisa caiu de preço, né? Agora, não está beneficiando o produtor, como você bem destacou, salientou. Agora, a energia elétrica está pela hora da morte. Dá até medo de ligar alguma coisa na tomada ou de apertar o interruptor para acender uma luz. Dá medo.
Dá medo porque quanto mais se apaga, mais cara a conta vai ficando. É um negócio impressionante. Silmar, não vou nem rodar o material que a gente tinha separado aqui, vou só dar a informação para não te atrasar, porque se tem uma coisa que não... Essa não falha, né? Essa aqui tá que nem aquele o Buzz Lightyear, aquele astronauta da Pixar, da Disney, lá daquele ao infinito e além, né? É o valor bruto da produção agropecuária, que superou aí 1,4 trilhão de reais em agosto, um valor 11,3% superior em relação à safra do ano passado, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Agricultura. O valor bruto da produção é ao infinito e além. Esse ano está bem diferente do ano passado, por isso que se mostra essa ampla recuperação de 11,3%. É uma previsão ainda, né? Previsão com base nos dados disponíveis até o mês de agosto, é uma previsão para o final do ano, ou seja, previsão para o ano de 2025. Um crescimento de 11,3% para 1 trilhão e 400 bilhões de reais. A nova estimativa divulgada ontem pelo Ministério da Agricultura. Aí se destaca, claro, boa recuperação da produção de grãos, soja e milho. Ano passado a produção foi menor por conta de clima desfavorável, então a gente já tem comentado isso aqui. Então, produção de grãos, dentro do conjunto da produção agropecuária, é o que está puxando mais o crescimento do PIB do setor agrícola esse ano. Depois tem a pecuária também. Então, destaca a soja, crescimento de 8,8%, milho 11,7%. E isso é sempre bom lembrar, valor bruto da produção significa o volume colhido multiplicado pelo preço médio em vigor naquele momento que é feito o cálculo, né? Isso é o valor bruto da produção agropecuária, lá dentro da porteira da fazenda. Amendoim também, 43%, na verdade, uma ampla recuperação da produção do amendoim, que é um setor que está crescendo bastante no agro brasileiro, com muita demanda de exportação desse produto. Café mais 47%, algodão mais 8,4%. A contramão aqui, a gente tem comentado, o arroz, né? Menos 10, feijão, menos 16 e cana-de-açúcar, menos 1,3. Então você vê aqui arroz e feijão, uma queda no valor bruto da produção de 10% no um, 16% no outro. Significa que, mesmo com o volume que cresceu, no caso do arroz, o preço caiu tanto que, no geral, aqui o valor bruto da produção é 10% menor do que o ano passado. Então, aí dá para ter uma ideia do que o produtor está perdendo com arroz esse ano, né, por conta dessa situação. E na pecuária está vindo destaque para a pecuária bovina de corte, que está bombando aqui, pelo menos em termos de valor bruto da produção. O preço é que ultimamente não tem compensado muito o pecuarista. A carne bovina, crescimento de 20,5% a expectativa para esse ano, basicamente puxado pelas exportações. Exportações têm crescido muito, com preços bons no mercado internacional, mas no mercado interno a gente sabe que a carne bovina é artigo de luxo e não está crescendo, pelo contrário, tem caído o consumo, inclusive aqui no Brasil. Outros destaques ficaram com frango e com leite e também com suínos e ovos. Praticamente todos os setores da pecuária com crescimento, né, previsto para esse ano também. Pois é, e quem perde com o arroz geralmente perde muito, né? Porque não existe pequeno produtor de arroz, são sempre grandes lavouras e grandes extensões. Então, quando você tem essa perda, a perda é muito grande para quem está aí no arroz. Bom, acho que por hoje é isso e voltamos amanhã. Alguma coisinha a mais? Não. Não, basicamente é isso aí também. Os destaques do dia são esses aí. Expectativa agora com a reunião de Trump e Lula para a semana que vem. Essa eu estou para ver. Essa eu também estou para ver. Já para rimar, eu estou para ver o que vai acontecer. Tchau, Silmar. Até amanhã. Tchau, Davi. Até amanhã. Ok.